E amém. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que hoje à noite, depois da pandemia, durante essa pandemia, hoje o culto da noite está sendo o que tem mais gente, eu acredito, não é? Glória a Deus, amados. Estão perdendo medo, estão vencendo. Glória a Deus. Mas nós estamos nos limites, né? E com todos os cuidados. Inclusive, tem álcool espalhado para todo lugar aí. Viu? Além de você colocar nas mãos, ao entrar o pessoal aí. E Deus tem sido maravilhoso. Amém, queridos? Deus tem sido maravilhoso, tem cuidado dos seus. Nós temos visto a provisão de Deus. Nós temos visto os milagres do Senhor no meio da sua igreja. Aleluia! Quem está lendo Atos? Nós levantamos a campanha da leitura de Atos dos Apóstolos. Hoje foi o capítulo 7. Quem não está lendo, pega a sua Bíblia em casa e leia. Leia Atos dos Apóstolos. Esse livro é maravilhoso, como todos os outros, né? Mas aqui tira muitas dúvidas que muitas vezes são lançadas na nossa mente, nos dias atuais, né, a respeito da igreja. E a gente aprende muito com Atos dos Apóstolos. É a base da igreja, é o surgimento da igreja de Cristo. Então, você aprende muito com o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos para ele, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Há 15 dias atrás, eu preguei capítulo 6 e 7. Né? E aí, hoje, capítulo 3. Semana passada, eu estive verdejante na igreja lá do pastor Gutenberg, uma benção. Abraço lá para os irmãos de Verdejante. Que Deus abençoe a vida deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Verso 7. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, Ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, amados. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Paizinho querido, eu te peço, Senhor Deus, fala aos nossos corações através dessa palavra, Deus. Muda vidas neste lugar. Que essa palavra seja como uma espada, Senhor Deus, que entre e separe as medulas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que ela possa penetrar o nosso coração e a nossa alma nessa noite, que venha trazer mudanças na nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia! Aleluia! Amados, antes de entrar na palavra, eu quero falar de ontem, né, à noite. A oração ontem. Todas as noites são especiais, mas ontem foi diferente, pelo menos para mim. Né? Eu creio. Aí a irmã Claudiana está assim, com a cabeça. E a irmã Neide, quando chegou hoje, já chegou. Né? Quem estava aqui ontem, eu vi algo sobrenatural ontem na oração. Maravilhoso, maravilhoso. Não dá para explicar. Sabe aqueles encontros com Deus que nós temos
uma vez no ano, e não dá para explicar quando a gente passa pelo encontro com Deus. A mesma coisa foi a oração ontem, quando ela terminou, você estava tão bem, mas não sabia explicar. Maravilhoso, né, meu Claudiano? Foi bênção demais. Nós estamos em campanha de oração todos os dias. E cada dia a gente tem visto que o Senhor tem operado milagres e tem feito maravilhas. Mas tem dia que, pelo menos para cada um, eu sei que para você talvez não foi ontem, foi quinta, foi sexta, mas para mim o meu dia foi ontem. Certo? Foi maravilhoso. Eu saí daqui radiante com aquela oração de ontem. Que Deus tremendo, tremendo, tremendo. Como nós necessitamos de Deus, né, amados? Como nós necessitamos buscar de Deus. E sabe o que a gente começa a ler nesse texto e a gente vê isso. A gente vê Pedro e João indo ao templo para a oração das 3 horas. Olha o que me chamou a atenção quando eu li esse texto. Pedro e João, eles estavam, há poucos dias atrás, eles tinham recebido o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né, passou por aquela experiência maravilhosa. Eles poderiam estar satisfeitos e dizer, eu não preciso mais. Eu não preciso mais, eu estou bem. Eu estou bem, reunido aqui na minha casa, eu estou bem, reunido aqui com os irmãos, com os discípulos, mas não. Eles foram ao templo para a oração de 3 horas. Isso me chamou a atenção. Sabe por que me chama a atenção, querido? Porque por mais que seja importante a gente orar em casa, mas a oração do templo, ela é muito importante na nossa vida. Ela é muito importante para a igreja do Senhor. Naquela época, os judeus, eles se reuniam, oravam 3 vezes ao dia. Havia a primeira oração de 9 horas, a segunda oração ao meio-dia e a terceira oração às 3 horas. E eu creio que como o autor de Atos, provavelmente o jovem Lucas, né, o autor de Atos, ele detalha tanta coisa nesse texto. Esse texto de Atos, ele é bem detalhado. Se você for prestar atenção nos detalhes do texto, você for em casa estudar, analisar cada detalhe, eu tenho certeza como Deus vai falar com você de uma forma diferente do que Ele falou comigo no texto. Porque tem muitos detalhes nesse texto. Ele coloca todos os detalhes possíveis no texto. E ele coloca claramente, Pedro e João, eles foram ao templo para oração. Se fosse o propósito de Pedro e João apenas ir ao templo para curar aquele homem, ele não teria colocado dessa forma. Mas ele coloca dando ênfase ao que Pedro e João foram fazer no templo. Queridos, a igreja, ela iniciou dessa forma. Era no templo, era nas casas, era juntos, mas eles nunca deixaram de ir ao templo. Mesmo que muitas vezes eles saíam de lá presos. Mas eles iam. Eles iam ao templo. Então veja como nós muitas vezes colocamos coisas na nossa cabeça que não tem. Nós achamos que não é necessário. Mas há uma necessidade de irmos ao templo, à casa do Senhor. Nós sabemos que Deus hoje, e Atos, ele enfatiza muito isso, que Deus, ele não habita mais em parede, mas em nós, que somos templos e morada do Espírito Santo, mas a necessidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo, e corpo você não é só, querido. Não é. O corpo tem que estar junto. Sabe por que o corpo tem que estar junto? Porque quando a mão está doendo, o outro vai lá e ajeita. E assim, o corpo é para se suportar. Até nisso nós somos tratados. Até nisso o Senhor coloca para a gente ser tratado. Não é fácil. Temos que ser tratados. A importância é muito grande. Muito grande da gente estarmos no templo do Senhor. Buscar. Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui, vocês estão buscando a presença de Deus na sua vida. Talvez quem esteve aqui ontem na oração, recebeu aquela porção de Deus e se satisfez. E disse, não é preciso hoje. Porque eu recebi ontem. Mas sabe o que é maravilhoso? Pedro e João não se conformavam com o que eles recebiam no dia antes. Eles sempre iam receber de Deus a porção que eles queriam do Espírito Santo. Estavam sempre em busca, em oração, buscando o Senhor. Como é maravilhoso.
Como é maravilhoso buscarmos a presença de Deus, amados. Isso é bênção na nossa vida, amém? Então, sacrifique-se, se esforce, mas venha à casa do Senhor. Com todos, agora, nesse momento de pandemia, com todos os seus cuidados, né? Lógico. Mas sacrifique-se e se esforce a vir ao templo, porque não vemos referências bíblicas para deixarmos de fazer tal coisa. É necessário a gente estar na casa de Deus, amém? Mas esse texto, nós vemos que ele está detalhando tantas coisas aqui, e ele fala a respeito da Porta Formosa, que a gente até trabalhou a respeito das 12 portas de Jerusalém. Né? Eu não vou entrar nessa parte, porque a gente já viu, e é muito detalhado, mas em casa você pega aquele estudo que foi trabalhado, dá uma análise, por quê? Tanta coisa, tanto detalhe tem nesse texto. E nós estamos vendo que o que me chamou a atenção aqui é que Deus, Ele estava querendo curar 3 espécies de aleijados. Que existe, na verdade, 3 espécies de pessoas aleijadas. Existe o aleijado físico, que era o caso daquele homem. Quando a gente lê em Atos 4, fala que há 40 anos aproximadamente, ele estava naquela situação. Ele tinha, desde o ventre da mãe dele, que ele já era aleijado. Então, existe o aleijado físico. A pessoa que é doente fisicamente. Amém? Então, Jesus, naquele momento, através da vida de Pedro e de João, curou um paralítico que era aleijado de nascença. De nascença, querido. Desde o ventre da mãe dele. Houve uma cura física, uma cura onde as pessoas pudessem ver. Onde as pessoas, uma cura notória, onde as pessoas dissessem, não, foi Deus. Aí foi Deus. Agora eu pergunto a vocês, será que Deus não pode fazer isso hoje? Será que Jesus não faz isso mais hoje? Será que Jesus não cura mais o físico hoje das pessoas? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será por toda a eternidade. Hebreus 13, 8. Se o louvor que nós cantamos agora antes diz que a morte não pode vencê-lo. Então, se ele é vivo, ele continua operando milagre até hoje. Talvez esteja faltando Pedros e João para que os milagres aconteçam. Mas que Jesus é poderoso, querido, para fazer. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua curando. Ele continua curando. Eu não sei se você já recebeu cura física. Eu já recebi cura física. Cura que parece besteira, mas na hora eu recebi a cura e não percebi. Eu não podia usar durante mais de 4 anos da minha vida, o tempo de faculdade, eu não usava um sapato fechado. Era tudo aberto por conta das minhas unhas, que era cravada. E quando eu inventava de tirar, menino, inflamava demais. Aí, um dia eu fui para o culto e estava passando aquela música de Fernanda Brum, Sara-me, Senhor. E quando... Era uma música... Eu não vou dizer uma música não, porque eu sei que era de Fernanda Brum. Porque eu sou péssima no louvor. Mas, na hora, a pessoa que estava ministrando o louvor pediu para colocar a mão na enfermidade, ou se você não pudesse alcançar, colocasse no coração. E eu não podia alcançar, obviamente, coloquei no meu coração a mão. E na segunda-feira eu fui para a faculdade, isso foi num sábado. Segunda-feira eu fui para a faculdade, a menina olhou para o meu pé estava curado. Eu tomei um choque. Quando ela olhou e disse, o que foi, Isabel? O que foi que tu fizesse? Eu disse, o quê? Eu tomei um choque. O meu pé estava curado, mas não tinha sabe aquela coisinha que fica pelo menos um resíduo do que você passou? Jesus! Sábado, aí caiu a ficha de onde tinha sido. Jesus, sábado. Amados, pode ser besteira para você uma unha cravada, mas para quem tem, e logo as duas, e quem é mulher que quer usar um sapato, meu filho, o negócio é ruim. É ruim, é triste. Você passar anos e anos, sempre descravando, sempre estando com sandalinha, sempre sem poder calçar um sapato. E hoje em dia, dificilmente faço a unha, e antigamente era direto. Ter maior cuidado.
Veja como Jesus faz. Jesus já curou homem de dor de cabeça terrível. Eu já vi pessoas sendo curadas de caroço. De passar assim, ó. E se levantar assim. Pessoas cheias de caroço. Cheias. Da gente orar. Em campanhas lá em Brejo Amado Deus, no Corredor do Milagre, que quando a pessoa terminar, passar, a pele está como de bebê. Eu já vi Jesus fazer. E dizer que Jesus não cura é inaceitável, amados. Nós é que não temos fé. Mas Ele continua o mesmo, amém? Ele continua o mesmo para operar milagres. Ele não mudou. E nós vemos que Pedro e João, nesse momento, que ele chega na porta do templo, ele chega diante dali e se depara com a situação. Talvez nunca ninguém tivesse visto aquela situação, ou visse, nem ligasse. Mas ele se depara com uma situação onde ele vê um homem coxo, doente, mendigando o seu dia a dia, mendigando a sua sobrevivência, mendigando a sua comida, mendigando a sua vida. E ele diz bem atentamente, espera aí, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levante-se e ande. Ele deu uma ordem para aquele homem. Eu não tenho. Você está esperando de nós algo físico, algo que talvez todo mundo possa dar. Algo que qualquer pessoa poderia ir lá e dar. Assistencialismo? Todo mundo pode fazer, queridos. É papel da igreja, inclusive, também, de fazer assistencialismo. Agora, operar com convicção, dizer uma palavra dessa, só a pessoa cheia do Espírito Santo, né? Que tem intimidade com Deus e dizer, levante-se e ande. Você vai andar. Você vai ser curado. Eu não sei qual é a enfermidade que você está passando. Mas determina a cura na família. Quantas pessoas não estão doentes? A gente tem orado por pessoas, a gente tem visto a resposta de Deus. Mas também, querida, a gente tem orado e a gente tem visto que pessoas morreram. Aí a pessoa diz, pois eu não vou mais orar. Não, a gente não sabe o propósito de Deus. Nós temos que continuar orando, determinando a cura para as vidas, confiando que Deus pode sim fazer. Mas nós temos que entender que os planos de Deus são maiores do que o nosso. São muito maiores. Talvez a gente, quando ora ao Senhor, a gente está olhando na expectativa daquele aleijado. Ele estava ali, saiu de sua casa, como todos os dias, esperando receber pratinhas para ele. Ele jamais esperava receber a cura de todos os seus problemas. Ele não esperava isso naquele dia. E ele recebeu. Porque além dele ser curado fisicamente, ele também foi curado emocionalmente. Que é o segundo tipo de aleijados. Aleijados da alma. Pessoas que estão feridas na alma. Pessoas que não conseguem liberar perdão. Pessoas que estão magoadas. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem pedir perdão. Pessoas que não conseguem, estão vivendo como se um dia após o outro não fizesse sentido. Era o que aquele homem estava. Você imagina a dor daquele homem. Queridos, ele tinha 40 anos. Vamos colocar que ele começou com 10 anos a pedir esmola. Pode ser que tenha sido até antes. Por volta de 30 anos, aquele homem na porta do templo. Quanta humilhação ele não passou. Quantas pessoas ele não viu chegar com saúde, entrar no templo para adorar o Senhor e ele não podia. Quantas? Como aquele homem não se encontrava? Como não estava a alma daquele homem? Como não estava a alma? E quantas vezes a gente olha para as pessoas e pensa que ela está bem. Porque fisicamente ela está bem, mas a alma dela há um vazio, há uma dor profunda. Quantas pessoas que nós conhecemos que já gastou com psicólogo, que já gastou com psiquiatra, que já gastou com tantas coisas, mas não consegue tirar essa dor da alma.
que ao falar no assunto, as coisas voltam à tona. Parece que é uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, é como se tivesse acontecido ontem. Uma coisa que aconteceu há um tempão atrás, parece que foi ontem. Porque não conseguiu limpar, por mais que vá a um psicólogo, porque é muito bom. Eu não estou aqui dizendo que não é, é bom. Conheço pessoas, sei que a importância do psicólogo do mesmo jeito que é bom um médico para a gente ir. Não sou contra. Mas a gente tem que entender que tem feridas na alma, que elas só são curadas por Jesus. Só Jesus pode ir lá e limpar e curar a nossa alma. Olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O coração alegre, ele é como um bom remédio. Olha, a pessoa às vezes até está doente fisicamente, mas ela tem um coração alegre. Então esse coração alegre dela faz com que ela melhore, faz com que ela saia daquela situação. Mas se o coração é abatido, ela vai secar como osso. Tem muita gente doente da alma que reflete no corpo. Que o físico começa a ficar doente. Que o físico começa a aparecer as doenças chamadas psicomáticas. Né? Doenças que você vai criando. Eu estou aqui doente, estou com dor de cabeça, estou isso, estou aquilo. E quando você olha, às vezes a pessoa está com a doença na alma. Não é no físico. Mas aquela doença da alma está refletindo no físico. Ela está aparecendo lá no físico. Pessoas que não conseguem liberar perdão são pessoas que vivem amarguradas. Têm a alma amargurada. Pessoas que a pressão sobe demais. Né? Acaba adoecendo muitas vezes, tem infarto, tem tantas coisas. Tantas doenças que vêm por conta disso. Eu não estou dizendo que todas são. Não é porque todas as pessoas que têm infarto, porque têm uma dor na alma, não, querido. Não, mas que muitas doenças, elas são geradas no nosso físico, porque antes elas foram geradas na nossa alma. Por isso que elas representam no nosso físico, amém? Mas Jesus, Ele pode curar. Ele pode curar. Quando Pedro e Paulo diz assim para o jovem, para aquele homem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Verso 7. Pedro pega na mão dele, levanta-o. Ou seja, ele estava tentando se levantar, não é isso? E quando ele se levanta, olha o que diz o verso 7. Os joelhos dele, o que acontece? Não, no verso 8. No 7 ainda, os pés e tornozelos se firmam. Quando ele coloca ele na mão, então os joelhos deles, os tornozelos deles, pegam a firmeza. Quando ele pega aquela firmeza, no 8 ele faz o quê? Dá um salto. Ei, Pedro e João deram uma ordem para ele. Ajudou ele com as mãos, puxou. Mas quem deu o salto foi ele. Quando ele se firmou, ele deu um salto. E quando ele deu um salto, olha o que ele diz. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou no templo. Aleluia! Ele entrou no templo, porque ele não podia entrar no templo. Era proibido entrar no templo. Mas a primeira coisa que ele fez, quando ele se ergueu, criou forças, que deu um salto, correu para o templo e adorou ao Senhor. E adorou ao Senhor. Sabe o que a gente aprende? Nós fomos levantados para entregar Jesus às pessoas. Deus nos chamou com um propósito de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que entregar a semente boa, que é Jesus, para as pessoas. Nós temos que ajudar, sim, a adubar essa semente no início. Mas vai ter uma hora que eles vão ter que se erguer. Vai ter uma hora que eles vão ter que dar um salto. Vai ter uma hora que eles vão ter que tomar uma posição. Quem tem que tomar a posição de um templo, quem tem que tomar a posição de Cristo, é eles. É eles. Eles que têm que tomar uma posição. Muitas vezes, querido, como líderes de célula, como pastor, eu já passei isso e eu tenho certeza que muitos líderes já passaram por isso. A gente cuida, a gente dá a palavra, a gente dá um alimento para eles. E fica o tempo todo cuidando daquele crente como se ele fosse um crente
aleijado. Um crente aleijado, ele tem que se erguer. Ele tem que se levantar. E como é que ele vai se levantar? Nas lutas. As lutas para ele crescer. Você deu o alimento, você deu a palavra, você orou, deixa ele se levantar. E ele que tem que tomar a posição. Ele que tem que tomar a posição de ir ao templo, de adorar ao Senhor. Eu disse hoje à tarde, eu já chorei muito nessa igreja por pessoas que um dia estavam e hoje não estão. Eu já chorei muito por achar, muitas vezes, que eu era a culpada. Mas hoje Deus me tratou. Não, quem toma a posição é a pessoa. Quem toma o direcionamento é a pessoa. O nosso papel é entregar Jesus. O nosso papel é dar a palavra do Senhor. É entregar a boa semente que é Cristo. Agora, a decisão é da pessoa. A pessoa é que vai tomar uma decisão de se levantar e de caminhar com Cristo. Muitos que saem, culpam o outro. Mas Deus não vai levar isso não, querido. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu deixei por causa de fulano ou de ciclano. Ele não vai levar isso em conta, não. Vai ter que se levantar. Eu estava falando hoje para o pastor, é inadmissível, principalmente como nós temos tantas igrejas. Eu não gosto dessa, mas eu gosto daquela. Eu não me aceito com aquela, mas eu fico com aquela. Será possível que não tem uma que a pessoa não se firme? Será possível que não tem uma que fale o que você quer? Ou o que você precisa, na verdade, não o que você quer, mas se identifique com você? Tem que ter, amados. Que se não tiver, está alguma coisa errada. Mas deixar de congregar, isso não é motivo. E não vai ser. Não vai ter desculpa diante do Senhor. Porque temos de todo tipo. Amém? De todo tipo. Então, por isso, eu louvo ao Senhor, porque eu fui tratada mesmo em relação a isso. Tratada em relação a isso aqui. Nosso papel é entregar a palavra, é semear as boas novas, é ensinar, porque o ensinar é você pegar na mão da pessoa ainda e levantá-la. Mas a decisão é dela. Se segue, se levanta-se ou se permanece aleijado na alma e no espírito. Porque é o terceiro nível de pessoa que existe. Os aleijados de espírito. Os aleijados de espírito são aqueles que muitas vezes não conseguem ler a Bíblia. Não conseguem orar. Não conseguem nem prestar atenção a uma pregação que está sendo ministrada, muitas vezes até como hoje, que está sendo transmitida. Não consegue. São os aleijados espiritualmente. Eu digo a você, isso é normal no nosso decorrer de crente. É normal a gente passar por algumas fases na nossa vida. Isso é normal. Acontecer em algumas fases da nossa vida, da gente estar caminhando com o Senhor, e acontece algo que te abate, que te fere, e você dá como se fosse uma parada assim na leitura, na oração, porque você foi ferido. E aqui, nada do que você faz vai entrar. Por isso que é necessário você ser curado a sua alma. Quando a tua alma é curada, aí você começa de novo e leia as Escrituras. Leia as Escrituras, mesmo se você não tiver com vontade. Mesmo se você dizer, eu estou com sono, eu estou cansada, leia. Eu não estou conseguindo, leia. Porque é ela que vai te dar força. É a palavra que vai te dar força. É o exercício da palavra, é a leitura da palavra e é a oração que vai te fortalecer. Em nome de Jesus, querido, não fique sendo um aleijado espiritual. Sabe o que é um aleijado espiritual que eu vejo muitas vezes? Pessoas me ligam e dizem assim, pastora, ore por fulano, por ciclano, por ciclano, por ciclano, porque está acontecendo isso. Mas você não vê aquela pessoa se colocar em oração. Queridos, entenda uma coisa, nós podemos orar sim como igreja, um pelos outros. A palavra nos ensina isso. Ore um pelos outros. Mas entenda que você também tem que se colocar em oração. Eu é que não vou apenas ficar confiando em oração dos outros. Eu vou orar também por mim. Nós temos aqui as orações, ó. Cada um desse ponto aqui, cada dia que a gente vem orar, às vezes eu fico só em um. A gente pensa assim, eita, eu vou orar 1 hora. Quando você começa a orar só que eu oro pelo Brasil, quanto de coisa que tem para orar pelo Brasil?
Ore pela sua família. Eu vou orar pela minha família. Se eu lembrar da sua, eu oro. Mas se eu não lembrar, vou orar pela minha família. Então, se você estiver orando, você vai orar pela sua família. E quando a gente olha, está todo mundo orando. Então, oração, queridos, ela é muito importante. Não seja um crente aleijado espiritualmente. Busque oração do Senhor. Nós só vamos conseguir vencer as ciladas do inferno através da oração. Existe uma batalha espiritual todos os dias contra nossas vidas. Existe uma batalha. A batalha não é entre Deus e o diabo. A batalha é entre nós e o diabo. Não é entre Deus, não. Ele diz assim, o diabo, vosso adversário. Ele não é o adversário de Deus. Deus já venceu. Ele é o nosso adversário. Ele vai vir de qualquer forma. E é todos os dias, todos os dias. Todos os dias. É uma batalha para a gente vencer. Então, ore ao Senhor, se fortaleça. Busque a não ser um crente espiritualmente aleijado. Aquele homem, ele também foi curado. O espírito dele. Ele foi curado. O espírito daquele homem foi curado. Ele pôde entrar no templo. Ele pôde adorar o Senhor. Ele pôde glorificar ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Ele estava à margem. Ele estava fora. Ele não podia vir. Não, irmã? Essa semana eu coloquei essa mensagem. Uma irmã colocou para mim. Daí veio o texto também, viu? Ela colocou para mim que existiam muitos aleijados espirituais. Eu digo, oh, glória a Deus, está entendendo? Existiam muitos aleijados espirituais e que Deus estava levantando para pregar aos aleijados, para fortalecer. Então, nosso papel é chegar a eles, é pregar para eles, é falar do amor de Deus, é ensinar o caminho, é mostrar, é levantá-los. Mas quando eles ficarem em pé, eles que têm que se erguer. Eles é que têm que tomar uma decisão. Eles é que têm que caminhar. Eles é que têm que aprender, queridos. Aprender a ter comunhão com Deus. Aprender a buscar o Senhor. Aprender quando estiver com dúvida da palavra. Ou você acha que não vem dúvida? Mas quando tiver dúvida com a palavra, pegar a palavra de Deus, Senhor, eu aprendi assim, Senhor, me mostra, me revela, Deus vem, fala comigo, e começar a ler em oração, em leitura da palavra, para você entender, e você diz, glória a Deus, o Senhor falou. Não permita, porque há uma batalha espiritual contra nossas vidas todos os dias, e nós podemos vencer essa batalha, queridos. Nós temos a força de vencer essa batalha. E ele se chama Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele que nos cura. É Ele que tem o poder de curar o físico, de curar a alma e de curar o espírito de uma pessoa. Eu e você só temos o poder de pregarmos a palavra, de buscarmos a presença dEle, de profetizarmos cura sobre a vida das pessoas. Amém? Isso foi delegado para nós. Como, pastora? Foi sim. Esse é o papel da igreja também. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Então, Pedro e João fizeram mais por aquele rapaz, até mesmo do que eles pediram ou pensaram. Porque na hora quando ele disse, levanta-te e anda, ele pensou na cura física. Mas naquele momento, aquele homem foi restaurado a vida dele. Ele foi curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Talvez Pedro e João nem soubessem das lutas que aquele homem estava travando ali, emocionais. Mas o que ele determinou ali, serviu, querido, por conta do poder de Cristo que operava através daqueles homens. Se Pedro e João tivessem passado por ele, sem ter dito nada, nada teria acontecido àquele homem. Você entende? Não foi Pedro que curou, não foi João que curou, foi Cristo, o poder de Cristo. Mas se eles não abrem a boca, se eles não falam, nada teria acontecido. Deu para você entender?
Não sou eu que faço, não é você que faz. Mas se nós não abrirmos a boca, se nós não falarmos, vai continuar do mesmo jeito. Temos que profetizar a cura. Temos que falarmos de cura para as pessoas. As pessoas necessitam de cura, as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes fisicamente, as pessoas estão doentes emocionalmente e as pessoas estão doentes espiritualmente. Eu acredito que mais agora do que nunca, nós estamos vendo esses 3 tipos de doenças. Mais do que nunca. As pessoas estão doentes, elas precisam de cura. Nós podemos profetizar cura para elas, podemos ensiná-las, podemos levantar. Quando elas estiverem erguidas, elas vão tomar a posição. Depois, eu não posso mais carregar nas minhas costas, não. Esse peso, essa coisa de que saiu, não está mais em igreja. Não só tem uma igreja aqui em Salgueiro. Tem várias igrejas. Se foi por causa de fulano ciclano, procura um. Isso não é mais desculpa. Então, amados, em nome de Jesus, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Porque o negócio é arrochado. A porta é estreita. Se a gente não tiver cuidado. Numa dessas lutas que nós estivermos passando, ou uma doença física, ou uma doença emocional, ou uma doença espiritual, a gente acaba caindo. E isso acontece com qualquer um que não vigiar. Não se sinta super crente não, viu? Qualquer um que não vigiar, acontece. Qualquer um. Já vi muitos pastores caindo. Eu já passei da sombra de cair. Gente, vocês olham assim, a pessoa diz, mas, amados, como é difícil. Quando o negócio vem, ele vem mesmo. E você fica ali lutando. Se você não se agarrar com Cristo, não tem jeito. Vai acabar caindo. Vai acabar saindo da presença de Deus. Então se firme, se fortaleça, busca a presença de Deus, busca a cura do Senhor sobre a tua vida, busca a cura do Senhor sobre a tua casa, busca a cura do Senhor sobre a tua família. É momento da gente buscar, é momento da gente estar lá orando e pedindo ao Senhor, cura, Senhor, minha casa, cura a minha família. Amados, tem orações minhas que faz mais de 20 anos que eu não vi o Senhor responder, mas tem oração que dentro de 5 minutos a gente vê responder. E eu vejo o Senhor fazer os milagres. Esse ano eu vi o Senhor operar um milagre na minha vida. Esse ano, a vida do meu irmão, que já fazia mais de 20 anos que eu orava. Então veja como o Senhor faz, o tempo é dele. Esse homem estava ali 40 anos. 40 anos sofrendo, 40 anos. Só Deus sabe a vida que aquele homem tinha. Mas quando aconteceu o milagre, aquele milagre causou tanto alvoroço, que muitas e muitas vidas foram salvas, porque viram. Pedro, João, se você continuar lendo aí, até chamado para o Sinédrio eles foram. Mas eles viram, o milagre era notório, não tinha o que se discutir. Não tinha o que se discutir. Então, quando está demorando demais, é porque a bênção é grande. Está demorando demais o que você vem clamando ao Senhor, o que você vem chorando, é porque a bênção é grande, para que quando aconteça, muitos se convertam através desse milagre. Amém? Muitos se convertam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pelas pessoas que estão em casa, que estão necessitando de uma cura. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus, o Nazareno, ele continua vivo e está aqui presente. Amém? Ele continua vivo e está aqui presente. Ele tem o poder de fazer, de operar um milagre na sua vida, de operar um milagre na tua casa, de operar um milagre, para que todos possam ver e que seja notório este milagre. Que muitos venham se converter através desta situação. Que muitos. Talvez você esteja aí sofrendo com a doença física e já tenha ido para médico, já tenha recebido
o dito dos médicos, né? Não tem jeito. Mas existe um que pode dar jeito sim. Existe um que cura aleijados de nascença. Existe um que restaura. Você tem ideia do que é uma pessoa aleijada de nascença, querido? Às vezes a gente olha para esse milagre e a gente acha que a pessoa estava lá, o físico dela, né, normal. Mas se a gente tem uma mão que a gente não movimenta ela, o certo é, com o passar do tempo, ela vai perdendo e vai secando. Jesus restaurou aquele homem. A cura foi maravilhosa. Que cura! Que milagre! Que milagre! Esse milagre o Senhor tem hoje. Está disponível.